Atualmente, nas grandes metrópoles brasileiras, podemos observar os problemas ambientais se intensificando, como, por exemplo, a dificuldade de despejo de resíduos sólidos, a poluição atmosférica originada das grandes indústrias e dos automóveis, os rios poluídos por causa dos dejetos humanos, enchentes e outras coisas. Isso acarreta um cenário de insustentabilidade ambiental, econômica e política, e consequentemente a baixa qualidade de vida de parte da população. Podemos observar assim uma dualidade nas grandes cidades onde camadas mais pobres da população crescem na ilegalidade urbana e de modo incontrolado. Formam-se assim pequenas cidades informais associadas à exclusão social e com investimentos públicos diferenciados. Intensificam-se assim a insustentabilidade urbana e a capacidade de administrar esses territórios. A reflexividade acerca desse crescimento desordenado toma força criando uma sociedade reflexiva em relação aos riscos que produz, e incitando-a a autoconfrontar-se com essas externalidades. As regiões metropolitanas brasileiras incluem 413 municípios, onde vivem quase 70 milhões de pessoas e enfrentam o desafio de manter uma qualidade boa de vida para a população e, ao mesmo tempo, conservar o meio ambiente em que estão inseridas, por exemplo, por meio de saneamento ambiental e tratamento de esgotos. Essa necessidade de equilíbrio ambiental, social e de desenvolvimento dá a oportunidade de aprofundamento da reflexão acerca do assunto e possibilita a abertura de discussões e participação pública para a implementação de alternativas. A questão do uso e ocupação do solo está atrelada com os riscos urbanos no que diz respeito às condições ambientais das cidades e seus problemas, cuja maioria das competências cabe às prefeituras. Um dos aspectos que mais dificulta a solução dos problemas ambientais nos grandes centros urbanos é o conflito entre os interesses público e privado. Historicamente, tem-se evitado a ocupação dos terrenos que estão mais suscetíveis a alterações no solo, como altas declividades, solos frágeis e suscetíveis à erosão. Porém, nos anos 50 começa um processo de periferização que traz uma intensificação das intervenções na rede de drenagem e o aterramento das várzeas e sua incorporação à malha urbana. Esses impactos são fruto da omissão do poder público e da precariedade dos seus serviços, mas também do descuido e desinteresse da própria população. Com isso, as periferias têm sido caracterizadas como regiões de carência de escolas, hospitais, áreas de lazer, etc., além de sua população ser assemelhada a baixa renda e pouca escolaridade. Soma-se a isso também os problemas de violência e alta taxa de homicídios por causa de questões como tráfico de drogas e policiamento precário, por exemplo. A região metropolitana de São Paulo ocupa cerca de 0,1% do território nacional e é o terceiro maior conglomerado urbano do mundo, responsável por 1/6 do PIB nacional, possui uma área de 8.000 km², com uma população superior a 17 milhões de habitantes, distribuída em uma área urbana de maneira desordenada em 1.747 km² desse território. Nas décadas de 70 e 80, o crescimento populacional na região metropolitana de São Paulo foi originado pela migração de outras regiões do país e do estado. Mais recentemente, na década de 90, ocorreu uma migração no ritmo intenso dentro da própria região metropolitana, para a região de Mananciais, no sentido do centro da metrópole à periferia. A região metropolitana de São Paulo é formada por 39 municípios e abriga uma população de cerca de 17 milhões de habitantes. A dinâmica de expansão da metrópole tem provocado um processo de concentração de população de baixa renda em suas áreas periféricas, enquanto as áreas centrais vão sendo renovadas e adensadas a um preço crescente da área urbana. Esse padrão de ocupação promove a expansão da mancha urbana junto às áreas de proteção ambiental, em especial as áreas de proteção aos mananciais. Essas áreas possuem uma dificuldade na implementação de mecanismos efetivos para sua proteção, o que faz com que ela sofra uma pressão por ocupação. A periferia é a região da metrópole onde há a maior concentração da população jovem. Aproximadamente 10% da população das áreas periféricas encontram-se entre os 15 e 19 anos de idade. A probabilidade de um jovem vir a ser assassinado é 4 vezes maior nos bairros da periferia do que nos bairros centrais da cidade. É também na periferia onde o risco de um jovem se envolver com crime é maior.
Nas favelas, a probabilidade dos jovens entrarem em contato com o tráfico de drogas e outros crimes é maior. 1/3 dos jovens da cidade de São Paulo vivem em regiões de elevado risco de contágio pela violência urbana. Risco este que se associa aos outros e se encaixa num quadro de externalidades que afetam as regiões do município mais vulneráveis. A presença de capital social e o acesso a direitos, onde se destacam o direito à educação, saúde, cultura e lazer, são alguns fatores que contribuem para a diminuição dos homicídios entre os jovens. Esse conjunto de carências observadas nas regiões mais afastadas do centro contribui muito para a aceleração do número de homicídios e violência. A diminuição da pobreza, entretanto, passa muito mais pela capacidade do poder público em responder adequadamente a essas carências através de políticas urbanas coordenadas do que pela disposição e capacidade dos moradores em agir coletivamente. A população dos bairros localizados nas áreas mais extremas da cidade, assim como as regiões mais carentes dos municípios da região metropolitana de São Paulo, é afetada por uma superposição de vulnerabilidades, tanto no plano dos indicadores sociais quanto de capital social. O quadro resulta em um aumento desmensurado de enchentes, dificuldades na gestão de resíduos sólidos e interferência crescente no despejo inadequado de resíduos, impactos cada vez maiores da utilização do automóvel e principalmente a degradação dos recursos hídricos. Os rios e córregos são afetados diretamente pela falta de saneamento básico nas regiões mais afastadas dos centros urbanos, constituindo um problema de saúde e de baixa qualidade de vida para a população residente, assim como a perda do valor das águas. Uma análise dos principais indicadores da qualidade ambiental do município relacionado com ar, água, solo, biodiversidade e ambiente constituído indica o quadro atual e os impactos sobre a população da cidade. A cidade de São Paulo possui um elevado grau de poluição atmosférica, devido à sua frota de mais de 4,5 milhões de automóveis, o que corresponde a 0,4 veículos por habitante, representando mais de 70% da frota da região metropolitana de São Paulo. A situação se agrava durante os meses de outono e inverno, por causa dos efeitos da inversão térmica, quando o monóxido de carbono e as partículas inaláveis costumam atingir altas concentrações. O principal efeito desse volume excessivo de poluentes lançados no ar pelos automóveis, principalmente automóveis particulares, é o aumento de pessoas afetadas que demandam internação hospitalar referentes a enfermidades associadas à poluição atmosférica. A falta de coleta de esgoto para mais de 20% da população se constitui um fator de pressão sobre a qualidade das águas para abastecimento público. Praticamente 100% da população que vive na área urbana da cidade é abastecida com o volume por habitante ano de 65 metros cúbicos. Entretanto, o aumento do número de consumidores, a má gestão de recursos hídricos e a omissão por parte do governo revelam uma crescente pressão sobre o abastecimento de água potável no município, como podemos observar na crise de abastecimento do sistema Cantareira, por exemplo. A poluição hídrica na bacia hidrográfica está relacionada com o despejo de substâncias poluentes e resíduos sólidos diretamente nos corpos d'água e nas galerias de drenagem de águas pluviais ou sobre as áreas impermeabilizadas e desmatadas decorrentes das atividades urbanas. Devido à legislação de proteção ambiental de 1977, foram impostas intensas restrições ao uso e ocupação do solo. Isso gerou uma ocupação desordenada, provocando uma desvalorização no preço da terra. As áreas de proteção aos mananciais, que representam cerca de 36% do território da cidade de São Paulo, tornaram-se um foco de atração de população sem terra, que constroem loteamentos clandestinos e ajudam na poluição desses mananciais. Somente em 1997 é aprovada uma nova legislação estadual que busca compatibilizar as ações de proteção e preservação dos mananciais com a proteção ambiental, o uso e a ocupação do solo e o desenvolvimento socioeconômico das áreas protegidas, através do estabelecimento de diretrizes gerais para as áreas de proteção e recuperação, que devem ser regulamentados em todas as áreas de mananciais. Cerca de 48% da população que habita as áreas de proteção aos mananciais dos dois maiores reservatórios reside em favelas e loteamentos. Isso dá uma dimensão da escala do problema e do comprometimento e deterioração dessas fontes hídricas. A problemática das enchentes também vem causando prejuízos de ordem econômica, bem como danos sociais e de saúde pública. Essas situações de risco e de pontos sujeitos à inundação e alagamentos
vem aumentando e o número de episódios é alarmante, ampliando a situação de vulnerabilidade urbana. Além de causar prejuízos econômicos e sociais, as enchentes ajudam na proliferação de doenças transmitidas pela via hídrica. Em 2006, foram totalizados mais de 300 pontos de inundação e alagamento que afetaram de alguma maneira a região metropolitana de São Paulo. As populações de ocupações irregulares são novamente as que mais são afetadas pelos impactos das enchentes e podem acabar sendo levadas pela enxurrada ou infectadas por doenças como leptospirose, além de poderem perder suas casas ou bens materiais. As áreas contaminadas também são outro tipo de vulnerabilidade que pode afetar a cidade de São Paulo. Segundo a CETESB, mais de 400 se localizam no município de São Paulo. Estas áreas têm sido degradadas ao longo dos anos, predominantemente por processos químicos, correspondendo na maior parte dos casos a áreas próximas a residências ou áreas ocupadas por moradias. Essas vulnerabilidades podem contribuir para a perda de biodiversidade e cobertura vegetal. Em 2006, estima-se em 20% os remanescentes florestais no município, sendo que sua distribuição é fragmentada e muito desigual. A perda de cobertura vegetal tem provocado alterações microclimáticas que estão associadas aos impactos pluviais, responsáveis diretas nas inundações nas áreas urbanas. Tanto na escala municipal quanto na estadual, observa-se um aprimoramento e ampliação em atividades educativas, socioculturais e participativas para a inclusão da sociedade nessa discussão em torno da degradação do meio ambiente. Desde a década de 90, a ação governamental para a remediação da poluição atmosférica era vista como determinante na melhoria da qualidade de vida na região metropolitana. As alternativas mais citadas pelos moradores em relação ao caso eram o controle de emissões com o programa de inspeção veicular, melhoria no transporte coletivo e ampliação de áreas verdes. Segundo pesquisas, um dos aspectos mais enfatizados pela população estava associado à relevância da ação governamental enquanto controladora, gestora indutora, agente direcionador e principal responsável pela prevenção da degradação ambiental. Nas últimas décadas, a sociedade civil tem tido um papel muito importante no que diz respeito à política de gestão dos recursos hídricos. Desde 1997, quando foi sancionada uma lei que dota o Brasil de instrumentos e instituições legais para garantir uma boa gestão dos recursos hídricos, os usuários dos recursos hídricos podem organizar comitês para defender seus interesses na discussão acerca dos recursos, como o preço da água e a concessão das outorgas de direito de uso. Estes farão parte dos comitês de bacia, que fazem parte de uma política participativa e um processo decisório aberto aos diferentes atores sociais vinculados ao uso da água, dentro de um contexto mais abrangente de revisão das atribuições do Estado, do papel dos usuários e do próprio uso da água. Foi adotada a gestão descentralizada, participativa e integrada, e os colegiados deliberam sobre as atividades e políticas públicas que possam afetar a quantidade e qualidade das águas em suas circunscrições. Os comitês de bacias hidrográficas são compostos por uma divisão de poder entre os usuários. As prefeituras, a sociedade civil organizada e os demais níveis de governo agem como fóruns de decisão no espaço da bacia. Em São Paulo, os comitês de bacias hidrográficas têm tido um papel importante nos processos de consulta e decisão na gestão da água, promovendo uma politização e participação ativa da população nessa questão de preservação dos recursos naturais. Ao longo dos anos, a má gestão das bacias e a falta de ações corretivas fez com que os problemas se agravassem, o que aumentou as dificuldades para estabelecer os pontos críticos de ações corretivas. No curto prazo, a gestão descentralizada e compartilhada das bacias faz com que os desafios sejam ainda maiores. Em vários casos, as visões contrastantes dos agentes envolvidos causam divergências, dificultando o processo de busca de soluções na gestão. Pelo fato da tomada de decisão acerca dos recursos hídricos ser muito complexa, observamos uma prevalência de lógicas de gestão centradas em dados técnicos e números como referências do controle do processo, caracterizando assim uma dificuldade de se estabelecer pactos e negociações. A gestão compartilhada e descentralizada ainda está engatinhando e as discussões são complexas e significativas.
De um lado, a sociedade civil tem uma maior participação na tomada de decisão e acesso às informações, mas pelo outro lado, a importância de laudos técnicos científicos realizados pela equipe limita essa participação da comunidade que não entende inteiramente esses termos. Dessa maneira, as pessoas que detêm o conhecimento científico do caso são aquelas que detêm o poder de decisão. Várias mudanças ainda estão por vir e visam garantir uma efetiva participação da população nos processos decisórios, estaduais e municipais, ampliando o grau de responsabilidade dos agentes envolvidos. O desafio para tornar as cidades em autossustentáveis é enorme, e a reflexão sobre o tema por parte da população é de suma importância, pois se ela não se preocupa com o meio ambiente, o governo não tem seu apoio nesse processo. O principal desafio que se coloca nos dias atuais é que a cidade crie as condições para assegurar uma qualidade de vida que possa ser considerada aceitável, não interferindo negativamente no meio ambiente do seu entorno e agindo preventivamente para evitar a continuidade do nível de degradação, notadamente nas regiões habitadas pelos setores mais carentes. A participação dos cidadãos é muito relevante para a resolução de problemas entre os interesses públicos e privados e motiva uma espécie de cidadania ambiental que ajuda nessa quebra de paradigma para uma sociedade sustentável.